Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, 1º de maio de 2020, sexta-feira, primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida, o qual Ele nos permite, e agradecer a todos, a todos irmãos e irmãs, e que Deus abençoe a todos os trabalhadores desse Brasil, amém? Nós somos guerreiros, somos lutadores, para sustentar nossa família, levantamos todos os dias, com força, fé e coragem para lutar. Amém? Meus irmãos, em época que vivemos atualmente, nós vemos que a família, não só nos dias de hoje, mas num todo, a família ela é atacada de todas as áreas. Por isso nós vemos muitos divórcios, nós vemos muitas famílias aí vivendo de aparência, vivendo uma mentira, um engano, né? E hoje eu quero trazer aqui, irmãos, uma reflexão breve. 4 inimigos da família. E eu vou pegar como base, irmãos, a família do rei Davi. A família do rei Davi. Nós vemos que o desejo, um desejo ardente ali de Aminon, meio-irmão de Tamar, filha de Davi, houve um abuso. O Aminon, em 2 Samuel 13, ele finge estar doente, pede para sua irmã Tamar cuidar dele e ele abusa dela. E depois ele abandona. Ele abandona. Esse é o primeiro inimigo, o desejo ardente, irmãos. Hoje o desejo ardente talvez não seja como foi na vida de Aminon. Mas tem muitos hoje, irmãos, mas muitos mesmo, que é o desejo ardente, às vezes por a ganância por dinheiro, esquece da família, a ganância até pelo trabalho, que a pessoa trabalha de dia e de noite e não tem tempo para a família, e por aí vai. Mas eu não quero entrar nesse mérito, é só para nós refletirmos e depois dá para você acompanhar aí na sua Bíblia. O segundo, irmãos, é o Abisalão, irmão de Aminon, filho de Davi. Ele guarda a mágoa do seu irmão Aminon por aquilo que ele tinha feito a sua irmã Tamar. E anos depois, o Abisalão ele mata seu irmão. Ele maquina o mal contra seu irmão e acaba matando o próprio irmão. Olha só, o primeiro inimigo, desejo ardente. O segundo inimigo, guardar mágoa, guardar ressentimento. Quantas pessoas hoje, irmãos, vivem se mordendo por falta de perdão, porque guarda mágoa, guarda ressentimento. E o terceiro, irmãos, eu quero falar do próprio rei Davi. O rei Davi, ele, aleluia, Jesus, ele fica durante 7 anos sem falar com seu filho Abisalão. E nessa de o rei Davi ficar 7 anos sem falar com seu filho Abisalão, Abisalão ele se volta contra o pai. Ele luta para tomar o trono de Davi, ele conspira contra Davi, o conselheiro de Davi, o amigo de Davi, Aitofel, passa por lado de Abisalão. E o rei Davi, irmãos, ele simplesmente ele fica com a falta de diálogo, com o filho, porque daria para Davi ter resolvido isso com uma conversa, daria para Davi ter ido ali conversado com Abisalão, chegar mais próximo do filho. E isso, irmãos, é um exemplo para a nossa vida. Muitas das vezes nossos filhos, eles procuram fora o que não tem dentro de casa. Às vezes um apoio, às vezes é diálogo, às vezes simplesmente, irmãos, uma conversa amiga. Então nós temos que tomar cuidado com isso. São alguns exemplos, irmãos, que eu tirei com a graça de Deus da vida do rei Davi, que transformou a vida dele num caos. Sabemos que tudo isso é resultado daquilo que ele pecou contra Deus lá atrás, mas daria para Davi mudar essa história. Porque, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, mas quem tem que se mover para essas coisas acontecerem ou não, sou eu e você. Somos nós, irmãos. Veja bem,
E por último, irmãos, que eu quero refletir aqui, foi a falta de perdão, irmãos, do rei Davi para com o seu filho Abisalão. Veja bem, a Bíblia diz que o rei Davi, ele não perdoou o filho por aquilo que o filho tinha feito, por ter matado seu irmão, por ter conspirado contra ele. E o rei Davi, ele fica de longe, mandando Joabe, mandando seus homens ficar de olho em Abisalão. E nós vemos, irmãos, aleluia Jesus, que o resultado foi catastrófico, porque o rei Davi, ele fica sabendo, irmãos, que seu filho Abisalão morreu. Foi assassinado por Joabe. Aleluia. O mesmo homem que Davi entrega a carta e pede para que deixe Urias, o heteu, o marido de Batseba, à frente da guerra, para ele morrer. Aqui nós vemos, irmãos, que tudo que você planta, você colhe, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Verso 33 de 2 Samuel, capítulo 18, quero ler para você para a gente finalizar. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Abisalão, quem me dera que eu morrera por ti. Abisalão, meu filho. Irmãos, moral da história, conclusão. Peguei um exemplo da vida do rei Davi. Que eu e você não permita, irmãos, que esse desejo ardente. Eu não digo que aconteça o que aconteceu com Aminon e Tamar em nossa vida, mas pode ser um desejo ardente por bens materiais, por coisas superficiais, e a gente esqueça do bem maior que a nossa família. Que Deus, aleluia, Ele nos guarde da mágoa, que eu e você não guardemos mágoa, como fez Abisalão com seu irmão Aminon, que isso culminou na morte de Aminon. Às vezes as pessoas não nos matam, irmãos, com uma arma, não nos matam, irmãos, com uma faca, mas as pessoas por trás, pela sua falta de caráter, elas nos matam com a língua. Mas não se esqueça, Deus está vendo tudo. E, aleluia Jesus, que a mágoa, irmão, não permita que eu e você fiquemos, aleluia Jesus, como Davi ficou com seu filho Abisalão, 7 anos sem se falar. 7 anos sem se falar. E por último, que eu e você não venha chorar amargamente por oportunidades que tivemos, que Deus nos deu. Mas eu e você, muitas das vezes por causa do nosso orgulho, da nossa ignorância, deixamos passar a oportunidade de perdoar, a oportunidade de, aleluia Jesus, se livrar desse jugo, desse peso. E por fim, chorarmos amargamente como fez Davi por Abisalão. Amém, meus irmãos? Que Deus nos livre de todos esses sentimentos e que esses 4 inimigos não entrem para dentro da nossa casa, da nossa família. Amém? Que Jesus abençoe, uma ótima sexta-feira a todos. Deus abençoe vocês.